Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula no canal Matemática Fundamental com o professor Alan Novaes. Nesta aula, o conteúdo será potências. Esse vídeo é a parte 1 de mais duas outras partes que nós veremos. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre a definição de potências, potências com expoentes naturais, propriedades das potências e resolução de exercícios. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre potências de números inteiros negativos. E no terceiro vídeo, uma resolução de exercícios com questões mais complexas. Então, a definição de potência, ela surgiu da necessidade de se escrever uma multiplicação com fatores iguais de uma forma mais compacta. Então, denomina-se potência a expressão que está aqui, ó, que a gente lê a elevado a n, em que a é o número real e n é o número natural. Por enquanto, essa é a definição para potência com expoente natural. Numa potência, esse número que está aqui embaixo é chamado de base. Aqui é a base da minha potência. E o n é o expoente. Então, por isso que essa primeira parte são potências com expoentes naturais. Então, uma potência com expoente natural, ela representa a multiplicação com fatores todos iguais. Os fatores dessa multiplicação que ela representa são iguais à base. Então, a base da minha potência são os fatores da multiplicação que ela representa. E o expoente é a quantidade de fatores. Então, tem aqui, ó, uma potência de base A expoente n, a gente tem que ela é igual a um produto, uma multiplicação com n fatores, n porque o expoente é n, fatores iguais a porque a base é A. Então, aqui tem n fatores. Se eu tivesse, por exemplo, 2 elevado à terceira potência, como que ficaria? Ficaria 2 vezes 2 vezes 2. Observe que essa definição de potência, ela funciona aqui da esquerda para a direita, como estou com a forma de potência, posso escrever ela em forma de produto. Ou posso fazer também ao contrário. Se eu tiver aqui com o meu produto, um produto com fatores iguais, eu posso escrever ele em forma de potência. Por exemplo, se eu tiver 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, eu tenho um produto com fatores todos iguais, uma multiplicação com fatores repetidos. Então, quando eu vou escrever isso aqui em forma de potência, eu vejo que eu tenho 4 fatores e que os fatores são iguais a 5. Então, eu posso escrever assim, ó, 5 elevado à quarta potência. Assim que a gente lê. A base elevado à ordem da potência. Pode ser primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, assim por diante. Quando o expoente for 2, a gente pode ler elevado ao quadrado. Quando o expoente for 3, a gente pode ler elevado ao cubo, ao invés de elevado à segunda potência ou elevado à terceira potência. Isso por causa da área do quadrado, que a gente tem que a área do quadrado é o lado elevado ao expoente 2, então a gente lê a área do quadrado igual a L ao quadrado, ou por causa do volume do cubo. O volume do cubo, é a medida da aresta elevado ao expoente 3, então a gente lê elevado ao cubo. Então, com exceção desses dois expoentes, 2 e 3, todos os outros é a primeira potência, a quarta potência, a quinta potência, a sexta potência, assim por diante. Exemplo. Como que a gente pode aplicar isso? Como eu falei na imagem anterior, a gente pode ter uma potência e calcular o valor que ela tem. Por exemplo, vou chamar aqui de exemplo 1. 5 elevado ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Então, a base vai ser igual ao fator e o expoente é a quantidade de fatores. Então, como essa potência representa uma multiplicação, essa multiplicação aqui tem um valor, tem um resultado, que é o produto. Essa potência ela é igual a esse produto. Então, para determinar o valor da potência, eu venho multiplicando. Primeiro escrevo ela em forma de produto e venho multiplicando 2 a 2 fatores. O resultado eu multiplico pelo próximo. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Então, 125 é o valor dessa potência 5 elevado ao cubo. A gente pode ler 5 elevado ao cubo é igual a 125. No exemplo 2, nós vamos colocar uma potência de base negativa. Por exemplo, menos 10. Quando minha base é negativa, eu devo escrever ela entre parênteses. Eu tenho aqui menos 10 elevado ao cubo também. Eu vou colocar um expoente diferente. 5 menos 10 elevado à quinta potência.
Aqui é menos 10 elevado à quinta, a minha base é menos 10, ela está entre parênteses. Quando a base da potência é negativa, eu sou obrigado a escrever ela entre parênteses. Porque se não tiver entre parênteses, pode alterar o valor. Eu vou fazer um exemplo mais abaixo aqui para a gente poder destacar isso. Então, quanto que dá essa potência aqui? Menos 10 elevado à quinta. Então, vai ficar menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Tem que fazer 5 fatores iguais a menos 10. 4 fatores, menos 10 o quinto fator. Aí vamos multiplicando 2 a 2. Menos vezes menos dá mais. 10 vezes 10, 100. Então aqui dá mais 100. Esse resultado eu multiplico pelo próximo. Ou então eu venho multiplicando 2 a 2. Eu multiplico esses dois também, vai dar mais 100. E venho multiplicando os resultados que eu obtive mais abaixo. Depende da preferência. Às vezes é mais prático você fazer dessa forma. E multiplicando 2 a 2, o resultado multiplicar pelo próximo fator. Fica um pouquinho mais organizado às vezes. Então eu vou continuar dessa mesma maneira. Mais 100 vezes menos 10, ó, lembra que aqui é um produto, ó. Então multipliquei menos 10 por menos 10 deu mais 100. Esse resultado eu multiplico pelo próximo fator. Mais vezes menos dá menos. 100 vezes 10, 1000. Então fica menos 1000. Aí menos 1000 eu multiplico pelo próximo fator. Já multipliquei os 3 primeiros. Então vou para o quarto. Menos vezes menos dá mais. 1000 vezes 10, 10.000. Aí 10.000 eu multiplico pelo próximo, como é o último fator que eu vou multiplicar. A última multiplicação que eu vou fazer, eu já coloco o resultado aqui na frente da igualdade. Mais vezes menos dá menos. 10.000 vezes 10 dá 100.000. Toda vez que a gente multiplica por 10, a gente acrescenta um zero no número. Então, menos 10 elevado à quinta potência é igual a menos 100.000. E se não tivesse parêntese aqui, será que ia mudar o resultado? Ó, nesse caso, não, mas a gente vai ver mais um exemplo aqui que alteraria. E qual a diferença de ter parêntese aqui na base, quando está negativo, e de não ter parêntese? Eu vou fazer aqui menos 10 elevado à quinta. Qual a diferença do exemplo 2 para o exemplo 3? No exemplo 2, a base da potência é negativa, a minha base é menos 10. Então está aqui, ó. No exemplo 3, a minha base é o 10. Esse sinal de menos aqui está para toda a potência, como se eu tivesse um parêntese aqui, ó, ao redor de toda a potência. Aqui é menos a potência 10 elevado à quinta. Aqui eu tenho menos 10 elevado à quinta potência. Então a diferença nesse caso, o resultado não vai se alterar, porque os expoentes são ímpares. Se esse expoente fosse par, fosse um 6 ou um 4 ou qualquer outro número par, o resultado seria positivo. A gente vai tratar disso no exemplo 4 aqui embaixo. Então, quanto que ficaria menos 10 elevado à quinta? Como que eu calculo isso? Como minha base é 10, esse sinal para a potência toda, eu coloco que é igual, repito esse sinal de menos e vou escrever minha potência aqui agora em forma de produto, que é 10 vezes 10 vezes 10, 5 fatores iguais a 10. Então, o meu sinal de menos está para o produto todo, para todos esses fatores. Aqui eu não preciso pôr entre parênteses, porque os fatores são positivos, não há necessidade. Aqui em cima a gente precisa colocar entre parênteses para não ficar o sinal de vezes colado no sinal de menos. A gente não usa em matemática dois sinais de operações juntos, a gente tem que colocar um separador. Pode ser um parêntese, um colchete ou uma chave. Então, calculando, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000, 1000 vezes 10, pressionando muito aqui, dá 10.000, 10.000 vezes 10, 100.000. Lembra que eu não coloquei o sinal de menos, ó, então vem aqui e coloco menos, esse sinalzinho de menos vem acompanhando o cálculo todo, ó. Menos 100.000, deu o mesmo resultado, como eu havia falado, porque a potência tem um expoente ímpar. Se fosse par, 4, por exemplo, aqui o expoente no exemplo 2 e no exemplo 3, o resultado seria positivo aqui no 2 e negativo aqui no 3. Vamos ver por quê. Vou pegar uma potência com a base negativa, só que não vai ser o 10. Exemplo 4, só para não ficar só cálculo, só com potência de base 10, que até é uma potência bem importante. É muito usado essas potências de base 10 para escrever números grandes ou muito pequenos em notação científica. Veremos esse assunto também.
Então eu vou pegar aqui, por exemplo, menos 2 elevado à quinta potência. E nesse mesmo exemplo 4, eu vou separar aqui a linha e vamos fazer menos 2 elevado à sexta potência, para a gente ver a diferença. Por que que o fato do expoente ser par ou ímpar influencia no resultado quando a base é negativa? Então, menos 2 elevado à quinta vai ser menos 2 vezes menos 2, a base é negativa. Ah, Alan, você esqueceu de colocar o sinal de vezes entre esses parênteses aqui e colocou aqui. Vai ficar errado. Na verdade, não. A gente não é obrigado a escrever o sinalzinho de vezes entre parênteses. Quando eu tenho um número multiplicando o outro, ou uma expressão multiplicando a outra, e eles estão entre parênteses, a gente não é obrigado a colocar o sinal de vezes. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, tudo bem também. Só não pode pôr um sinal parecendo com o de menos, como eu fiz aqui. Um pontinho ou sem um pontinho, tanto faz. Então, vem calculando. Ó. Menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais. 4. A gente também tem uma regrinha para quando a base é negativa. Quando eu terminei esse exemplo 4, eu vou falar dela assim mais enfaticamente, para ficar mais evidente. Para a gente não precisar ficar fazendo esse jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Eu pego esse 4 e multiplico pelo próximo menos 2, dá menos. Mais vezes menos dá menos. 4 vezes 2, 8. Menos 8 vezes menos 2, fica menos vezes menos dá mais. 8 vezes 2, 16. Mais vezes menos, é o último fator, vou colocar o resultado aqui na frente, dá menos. 16 vezes 2, 32. Então, ó, menos 2 elevado à quinta deu menos 32. Aqui à frente eu vou separar. Acabou meu espaço aqui para colocar um quinto exemplo. Então, vamos ser esse exemplo 4 que vai ser duplo. Eu vou colocar agora menos 2 elevado à quarta potência. A sexta não vai caber aqui. Vai ficar menos 2. Agora eu tenho uma potência de base negativa e expoente par. Aqui eu tive uma potência de base negativa e expoente ímpar, que tem o resultado negativo. Na continuação do exemplo 4, agora a potência de base negativa e expoente par. Vamos ver se vai alterar no resultado. Vai ficar menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ó, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2, 4. Vem como a gente vai fazer, né? Como se eu tivesse parado aqui, ó. Vai dar mais 16. Mais 4 vezes menos 2. Mais vezes menos dá menos. 4 vezes 2, 8. Agora menos 8 vezes menos 2. Menos vezes menos, desculpa. Menos vezes menos dá mais. Multiplicação de sinais iguais dá mais. E multiplicação de sinais negativos dá menos, em geral. Multiplicação ou divisão. Aqui dá mais 16. Então, ó. Aqui uma potência de base negativa, menos 2, expoente par, 4 nesse caso, deu positivo o resultado. Aqui uma potência com a mesma base negativa, porém expoente ímpar deu negativo o resultado. Será que tem algum padrão? Na verdade tem. Eu vou trocar a cor aqui da caneta por vermelha, para a gente tentar identificar por que tem um padrão, como que é esse padrão. Quando a gente tem uma base negativa, meus fatores são negativos e eu venho multiplicando um por um. Aí quando eu multiplico dois números negativos, a gente obtém um resultado positivo. Lembra que eu falei aqui em cima que eu poderia vir multiplicando aos pares também e depois multiplicar os resultados desses pares para calcular o valor da potência, em vez de vir multiplicando um por um? A gente pode fazer assim também, ó. Menos vezes menos dá mais. Aí esse negativo vezes esse negativo também dá positivo. Então eu vou ficar com números positivos, ó. Cada produto de dois fatores negativos dá positivo, então forma um par. Cada par de fatores negativos eu vou ter um resultado positivo. Então, vem tendo sempre pares, formando pares, vai dando positivo, positivo. Se meu expoente for ímpar, eu não vou conseguir formar pares com os fatores. Eu vou ter uma certa quantidade de pares, vai sobrar um fator. Esse fator vai sobrar aqui vai ser negativo, sempre, porque minha base é negativa. Então, todos os fatores que eu venho multiplicando antes de chegar no último fator vão dar positivos. Quando chegar na última multiplicação, eu vou multiplicar um positivo por um negativo. Por isso vai dar o resultado negativo. Então, de uma forma geral, se eu tiver uma potência de base negativa e expoente ímpar, o resultado da minha potência é negativo. Agora, se eu tiver uma potência de base negativa e expoente par, quando eu venho multiplicando os fatores, ó, eu consigo formar uma quantidade par de fatores. Então vai estar tudo positivo, não vai estar aquele último fator negativo, desse exemplo aqui, ó.
Então, vou ficar menos vezes menos dá mais, menos vezes menos dá mais, menos vezes menos dá mais, isso sucessivamente. A quantidade que está aqui no expoente. Se o expoente for 4, eu consigo formar 2 pares. Se fosse 10, 5 pares, assim por diante. Metade, a quantidade de pares que eu formo aqui com os fatores negativos, é a metade do expoente, quando ele é par. Se o expoente for ímpar, eu subtraio 1 do meu expoente, divido por 2 e conto quantos pares formam. Vai sobrar sempre um fator negativo. Então, para não ficar muito confuso, esse entendimento da regra, tenta memorizar assim. Se você tiver uma potência de expoente negativo e expoente ímpar, o resultado negativo. Se você tiver uma potência de expoente de base negativa, e expoente par, resultado positivo. E se a base for positiva? Se a base for positiva, o resultado dá sempre positivo. E se a potência for negativa? Aí depende. Se a potência for negativa e a base dela aqui for positiva, dá negativo. Agora eu poderia ter também assim, ó, menos 10 elevado à quinta. Então eu tenho uma potência negativa com a base também negativa. Então aqui você calcula ela com a regra que a gente acabou de ver, ó. Base negativa e expoente ímpar dá negativo. Aí fica menos vezes menos dá mais. O resultado aqui vai ser positivo. Aí você só vem multiplicando só os números. Essa confusão toda é só para a gente não ter que ficar fazendo jogo de sinal. Vou calcular aqui, vai ficar um pouco embolado. Me perdoe, mas para não perder aqui a deixa. Vamos supor que eu queira calcular aqui. Vou fazer um boxzinho aqui. Uma caixinha de um extra. Não vou nem colocar o resultado. Vou só me preocupar com o sinal. Vamos supor que eu tenho aqui menos 7 elevado à nona potência. Isso aqui vai dar um número bem pequeno. Como a minha potência, a base é negativa e meu expoente é ímpar, eu venho escrevendo aqui, ó, menos 7 vezes menos 7. Vou seguindo isso até chegar no meu nono fator. Não vou fazer tudo porque não cabe. O expoente é 9, então vou ter aqui 9 fatores. Então escrevi aqui de forma abreviada. Não vou calcular quanto é que dá, para dar um número em valor absoluto grande, mas como vai ser negativo, é um número bem pequeno. Base negativa, expoente ímpar. Isso aqui vai dar positivo ou negativo? Sei que vai dar negativo, pela regra. Então como que eu faço? Em que adiantou eu descobrir isso? Porque agora eu não preciso vir fazendo jogo de sinal. Eu venho fazendo 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Eu venho multiplicando só os números, como se não tivesse sinal. Aí depois de calculado eu venho aqui e coloco menos o x aqui, que é o resultado desse produto todo. Certo? Então, a gente tem duas observações apenas para fazer. Como a gente viu na definição, uma potência de base real, que essa base aqui é A, real e expoente natural, ela representa a multiplicação com fatores iguais à base A e a quantidade de fatores iguais ao expoente. Para esse caso, A elevado a 1, meu n é igual a 1, minha potência é igual à própria base. Então posso ter, por exemplo, em vez de fazer esse tracinho, vou fazer um exemplo. 5 elevado a 1 igual ao próprio 5. Um outro exemplo. Menos 3 elevado a 1 igual ao próprio menos 3. Menos 0,7 elevado a 1 igual a menos aqui, embolado, menos 0,7. Então é igual à própria base. Consequência da definição. Agora, se eu tiver uma potência real e expoente zero, essa potência aqui ela tem um valor fixo, mas com uma exceção. Toda potência de base diferente de zero e expoente zero ela é igual a 1. Isso aqui é uma definição. Mas eu tenho uma restrição aqui, ó. Minha base tem que ser diferente de zero. Então, qualquer potência que eu tenha uma base aqui, ó, tá assim, ó, diferente de zero, minha base, ela é igual a 1, se o expoente for zero. Não importa se é positivo, se é negativo, se é um número inteiro, se é um número racional, se é um número irracional. Π elevado a zero, por exemplo. Quem lembra do π, número irracional mais famoso que tem? Elevado a zero dá quanto? 1. Agora, e se eu tiver, professor, 0 elevado a zero, isso aqui dá o quê? Dá quanto? Já que meu A não pode ser zero, isso aqui pra gente é indeterminado.
Tem uma discussão grande sobre qual valor que poderia atribuir para 0 elevado a zero, mas para a gente é indeterminado. A gente diz que não se calcula 0 elevado a zero. Essa parte aqui, ó, é uma definição. Deixa eu pegar tudo. A elevado a zero é igual a 1 se meu A for diferente de zero. Se minha base for diferente de zero. Toda potência de base diferente de zero elevado a zero dá 1. Não importa se o número é grande ou pequeno. Se eu pegar, por exemplo, 1 milhão. Elevei a zero. Dá 1. Se eu tiver uma expressão, por exemplo, x mais 5 elevado a zero. Aí com antes aqui eu com x diferente de menos 5. Por que o x tem que ser diferente de menos 5 aqui? Porque se eu tiver menos 5 mais 5 dá 0. Aí eu volto para esse caso, 0 elevado a 0. Então se eu tiver aqui x mais 5 elevado a 0 e eu tiver certeza que meu x é diferente de menos 5, então aqui eu posso garantir que essa expressão dá 1. Certo? Agora tem as propriedades das potências. Essas propriedades são consequências diretas da definição. A gente pode deduzir elas, que é o mais recomendado, mas aqui eu vou só mesmo apresentar e colocar um exemplo. A primeira propriedade é a multiplicação de duas potências de bases iguais. Então, eu tenho A elevado a n vezes A elevado a m é igual a A elevado a n mais m. Então, quando eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais, eu conservo a base, ó, base A, repito a base e somo seus expoentes. Fica n mais m. Vamos fazer com o número, um exemplo aqui embaixo. Supor que eu tivesse aqui menos 2 elevado a 3 vezes menos 2 elevado a 5. Aí você quer calcular essa expressão, você pode calcular o valor de cada uma delas e multiplicar os resultados ou pode aplicar a propriedade. Na hora de calcular o valor das potências, às vezes é até mais fácil você nem usar a propriedade. Mas você usa muito isso aqui na hora de multiplicar monômio, por exemplo, lá na parte de álgebra, no estudo de polinômios, expressões algébricas, usa bastante. Então, aqui eu tenho um produto de duas potências de base iguais. A base é menos 2, que a base é menos 2. Então, eu simplesmente repito a base, que é negativa, menos 2, e somo os expoentes. 3 mais 5. Então, eu posso escrever aqui o 3 mais 5. E depois reescrever a base e somar, colocar o resultado dá 8. Ou eu posso simplesmente pular essa etapa aqui, ó, se eu quiser só o resultado. Então, eu conservo a base, menos 2, soma expoente. 3 mais 5. 8. Ou então eu escrevo essa etapa aqui se você ainda estiver começando a estudar potências, até se familiarizar melhor. Quando você estiver mais confiante, aí você pode pular essa etapa aqui sem problema. A segunda propriedade é a divisão de potências de bases iguais. Aqui você conserva a base e subtrai os expoentes. O primeiro expoente menos o segundo. Exemplo. 8 elevado à quinta potência dividido por 8 elevado à quarta potência. Essa aqui já a propriedade já ajuda bastante a você calcular o valor dessa expressão. Se você não conhecer essa propriedade, você ia calcular 8 elevado à quinta e fazer 8 elevado à quinta é igual a 8 vezes 8 vezes 8, 5 fatores, calcular. Depois ia calcular 8 elevado à quarta, ia pegar esses resultados e dividir um pelo outro. Ia dar uma quantidade razoável de cálculo. Usando a propriedade não, você simplesmente conserva a base e subtrai o primeiro expoente o segundo. Fica 5 menos 4. 5 menos 4 é 1. Então isso aqui ficou 8 elevado a 1, que a gente viu na observação anterior. Tá 8. Olha como foi simples usando a propriedade. A gente pode usar ela assim também, ó. Como eu tenho uma divisão, posso escrever essa divisão em forma de fração. Posso ter, por exemplo, 5 elevado à sexta potência dividido por 5 elevado à quarta potência. Então, eu tenho uma divisão, a fração também representa uma divisão, com potências de bases iguais. Então, eu uso essa segunda propriedade, conservando a base, repetindo ela e subtraindo o expoente de cima menos o de baixo. 6 menos 4, 2. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Facinho, facinho. Se você não conhecer essa propriedade, você calcular 5 elevado à sexta, que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, depois 5 à quarta, e efetuar a divisão de um número grande por outro também não muito pequeno, dá um certo trabalho. Com a propriedade não, isso aí
Bem facinho. A terceira propriedade a gente chama de potência de potência. Eu tenho uma potência em que a minha base também é uma potência. É como se eu pegasse uma potência e levasse a um outro expoente. Ela é uma consequência direta da primeira propriedade. Aqui eu não estou fazendo as deduções por uma questão de tempo para o vídeo não ficar tão longo. Então, como que ela funciona? Eu tenho uma potência com dois expoentes, eu conservo essa base e multiplico esses expoentes. A elevado a n, entre parênteses, elevado a m, é igual a elevado ao produto desses expoentes. Exemplo, vou fazer aqui na frente. 1 elevado à quinta potência. Isso aqui é elevado à terceira potência, elevado ao cubo. Então, como é que fica? Eu repito a base 1 e multiplico os expoentes. 5 vezes 3. Então, 1 elevado a 5 vezes 3 é igual a 1 elevado a 15. Então, toda potência de base 1 dá 1. É mais fácil também para calcular. Ou quando a base é 0, o expoente é diferente de 0. Aí dá 0 o resultado. 1 elevado a 15 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, como é neutro na multiplicação. O resultado aqui é 1. Ok? Aí tem uma propriedade extra, que alguns livros trazem como a quarta propriedade, e tem livro que coloca como resultado, não chama de propriedade. Aqui eu coloquei como se fosse uma extra. Ela é como se eu tivesse uma potência que a base é um produto. Aqui eu tenho um produto com dois fatores, mas serve para qualquer quantidade de fatores. Você tem um produto de A por B elevado a N. Então é A vezes B elevado a N. Aqui a gente pode usar uma propriedade que parece uma distributiva. É como se você pegasse esse expoente e trouxesse para cada um dos fatores. Então A vezes B entre parênteses elevado a N é igual a esse primeiro fator elevado a N vezes o segundo fator elevado a N. Então fica elevado a N vezes B elevado a N. E serve também para divisão. A divisão é escrita assim, ó, os dois tracinhos na mesma linha, ou em forma de fração. Ou aqui eu esqueci do expoente N. Ó. Então expoente aqui. Ó. Então A dividido por B elevado a N é igual a elevado a N. Está aqui. Dividido, ó, traga a mesma operação para cá para o meio, por B elevado a N. E aí meu B tem que ser diferente de 0. Por que o B tem que ser diferente de 0? Porque se meu B for 0, e meu N aqui também sendo diferente de 0, vou ter que colocar essa restrição aqui em cima. Esse meu N sendo diferente de 0, eu ficaria com a divisão por 0. A elevado a N ia ser um número qualquer, poderia ser até inclusive de 0, mas meu divisor seria 0, se o meu B não tivesse a restrição. Aí não existe divisão por 0. Então por isso que eu tenho que acrescentar aqui esse detalhe que o B tem que ser diferente de 0. Essa serve para se minha divisão também estiver em forma de fração. Se eu tiver aqui, por exemplo, assim, eu poderia escrever dessa forma. Ó, A sobre B, uma fração, numerador A, denominador B, elevado ao expoente N. Isso aqui é igual a elevado a N, dividido por B elevado a N. Como isso aqui é uma fração, obrigatoriamente o meu B já teria que ser diferente de 0. Mas mesmo assim eu vou escrever aqui, ó, com B diferente de 0. Isso aqui também é bastante útil quando você está estudando expressões algébricas ou polinômios. Aparece muito essas expressões assim. Às vezes você vai calcular a potência de um monômio. Por exemplo, x, y, 2xy elevado ao quadrado. Como que fica? Aqui eu tenho um monômio, 2xy elevado ao expoente 2. Então aqui é um produto, que é 2 vezes x vezes y. Você pega cada fator desse e eleva ao expoente 2. Fica 2 elevado a 2, vezes x elevado a 2, vezes y elevado a 2. Aí 2 elevado a 2 é 4, x elevado a 2 é x ao quadrado, y elevado a 2 é y ao quadrado. Então isso aqui é o quadrado, ó, desse monômio. Ok? Deixa eu fazer um exemplo numérico da parte da divisão, dessa propriedade extra. Vamos supor que você quer calcular a potência de uma fração. Aí você usa esse resultado. 5 quartos elevado ao cubo. Vai ficar como? Você poderia calcular assim, ó, 5 quartos vezes 5 quartos vezes 5 quartos. Sem essa propriedade extra, tranquilamente. Aí você vem 5, aí você está com um produto de 3 frações, você multiplica o numerador por numerador, fica 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. Dividido 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64.
Então aqui gastou um certo espaço. Se você usar essa propriedade extra, esse resultado extra para essa fração aqui, para essa potência com base fracionária, é um pouco mais rápido. Se você souber os resultados já de cara. Por exemplo, 5/4 elevado ao cubo. Você já sabe, por exemplo, quanto que é 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo, você já pode bater direto. Ou então reescreve aqui, Fica igual a 5 elevado ao cubo, dividido, repete o sinal de fração, 4 elevado ao cubo. Aí 5 elevado ao cubo você pode calcular no local à parte, ou se você já souber, 125. 4 elevado ao cubo, mesma coisa, você pode calcular no local à parte, ou se já souber, coloca o resultado aqui. Você gasta um pouquinho menos de espaço, principalmente se o expoente for grande. Aí tem os exercícios. Os exercícios são simples, porque aí no terceiro vídeo, no vídeo Potências parte 3, nós vamos resolver umas expressões um pouquinho mais complexas. Não é que chega a ser complexo, é com um exemplo mais elaborado do que esses aqui. Esses aqui são simplesmente para a gente aplicar a definição e as propriedades. Calcule o valor de, letra A, 2 elevado à sétima potência. Então como que eu calculo? Escrevo minha potência em forma de produto. Então minha base eu vou repetir 7 vezes, vou ter 7 fatores iguais a 2, tem 4 aí, 5, 6, 7. Lembrando que a multiplicação, os alunos, principalmente no sexto ano, no nono ano, que esse exemplo completo que a gente vai estar vendo nesse vídeo, é mais voltado para o nono ano, até que não, mas no aluno do sexto ano, quando vê potências pela primeira vez, ele tem a tendência de querer somar esses fatores, ao invés de multiplicar. Então tem que ter atenção, que é sempre multiplicado. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Então vai multiplicando assim, 32. Aí se você não consegue fazer mentalmente esses cálculos, você vai fazendo no localzinho à parte lá no rascunho, lá no canto, no fundo do caderno, em outro local. 32 vezes 2 dá 64, tem que ter atenção, você não se perder aqui, não usar o mesmo fator duas vezes, ou pular um fator, como eu quase fiz aqui, para me distrair um pouco. 64 vezes 2, como esse é o último fator, já ponho o resultado aqui na frente, dá 128. Então 2 elevado à sétima tem valor 128. O valor dessa potência, 2 à sétima é 128. A gente também diz que 128 é uma potência de base 2 e expoente 7. Menos 8 elevado ao cubo, agora na letra B. Aqui minha base é negativa e o expoente é ímpar. Então a gente vai usar aquela regrinha para não ter que fazer jogo de sinal. Mas como é uma videoaula, eu vou reescrever aqui minha potência em forma de produto para ficar mais didático. Mas a gente vai usar a propriedade. Minha base é negativa e meu expoente é ímpar. Eu já sei que vai dar negativo. Então não preciso fazer jogo de sinal agora. Então vou multiplicando só os 8. Esqueça que são negativos. É como se eu pegar só o valor absoluto. Que é 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 dá 512. Então, resultado, menos 512. Se a base fosse negativa, uma outra base negativa, até mesmo essa, e o expoente fosse par, o resultado seria positivo e você ia multiplicando só os números mesmo. Isso é um sinal também. E agora, letra C, menos 0,2 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho uma potência negativa. Então vai ser menos, a base é 0,2 vezes 0,2. Já que o expoente é 2, eu tenho dois fatores. Então isso aqui vai ser menos esse produto. Então isso aqui é igual a menos. Quanto é 0,2 vezes 0,2? 0,04. Operações com números decimais, escritos na forma decimal. Deixa eu ver se tem mais exemplo. Tem, para a gente aplicar a propriedade. Como eu falei, são exemplos simples. Na parte 3 nós vamos resolver exemplos mais elaborados. Aqui na letra D, você pode calcular normalmente sem nem existissem as propriedades. Mas o objetivo aqui é usar na propriedade. Na letra E, o uso da propriedade é interessante. Na letra D, é praticamente a mesma coisa o trabalho que vai dar para a gente calcular o valor. Então eu tenho um produto de duas potências de bases iguais, a menos 5, então eu conservo a base. A primeira propriedade diz que eu devo conservar a base, uma multiplicação de potência mesma base, e somar os expoentes. 2 mais 2, eu vou reescrever aqui, essa soma, vai ficar menos 5, elevado à quarta. Então agora eu venho e calculo. Menos 5 vezes menos 5
Deixa eu apagar aqui que meu... Coloquei o menos antes dos vezes. Vezes menos 5. Vezes menos 5. Vai ficar apertadinho aqui. Espero que dê pra ver. Mesma questão, ó. Eu tenho uma potência de base negativa e expoente par. Então não preciso fazer jogo de sinal. Eu sei que vai dar positivo. A base negativa e o expoente é par. Então não preciso ficar fazendo menos vezes menos mais vezes menos menos. Correr o risco de errar, me distrair, errar uma questão boba, simplesmente por causa de um sinal. Então eu faço só 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 dá 625. Mas não vou conseguir escrever 625 aqui nesse espaço. Então vocês vão me perdoar, por favor. Eu vou fazer um armengozinho aqui, ó. Aqui igual a mais, né? Que a base é negativa e o expoente é par. 625. Me perdoe que essa baguncinha que ficou aqui no final. Tem que controlar melhor essa letra feia que eu tenho. Agora eu tenho uma divisão de duas potências de base iguais. Eu vou usar a segunda propriedade. É importante a gente lembrar das propriedades daquela extra. Vocês podem chamar de quarta propriedade. É até mais confortável, né? Chamar de quarta propriedade. Isso aqui vai ser igual a... O que diz a segunda propriedade? Que numa divisão de potências de base iguais, eu repito a base e subtraio o expoente. Primeiro menos o segundo. É 6 menos 4. Então, lembra que eu falei que se quiser pular essa etapa, já colocar direto 2, pode também, tranquilamente. Então aqui vai ficar 10 elevado ao quadrado. É 10 vezes 10 dá 100. Não precisa nem fazer, só tem esses dois fatores, não precisa escrever, fazer essa chavezinha aqui para me ajudar a calcular. Na letra F, que é o nosso último exemplo de hoje, eu tenho uma potência em que minha base também é uma potência. Então é 3 elevado ao quadrado, entre parênteses elevado ao cubo. Então aqui é 3, conserva a base, a terceira propriedade diz isso, eu devo conservar a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3. Então vai ficar 2 vezes 3 é 6, fica 3 elevado à sexta potência. Esse aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aí 6 fatores iguais a 3. Eu vou multiplicando 2 a 2. Ou então eu posso multiplicar os pares também. Eu vou fazer essa diferente. Ó. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3. 3 vezes 3, desculpa de novo. Dá 9. Estou multiplicando aos pares aqui. Depois eu multiplico esses resultados. Também dá 9. Então 9 vezes 9 dá 81. Aí eu faço 81 vezes 9 dá 729. Certo? O que mais que eu posso falar? Lá naquela propriedade extra, eu poderia ter colocado uma observação ali no final dela, mas dá para fazer aqui, ó. Lembra que a gente viu assim, né? Vou botar um número qualquer. 2 vezes 5 são números pequenos, só uma observaçãozinha a mais. Elevado ao cubo. Isso aqui é 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Essa propriedade ela serve para multiplicação e para divisão. Para adição, não. Eu não posso fazer isso aqui, ó. 2 mais 5 elevado ao cubo é diferente de 2 elevado ao cubo mais 5 elevado ao cubo. Não confunda. Não confunda, viu? São coisas diferentes. Aquela propriedade extra só serve para multiplicação. Outra coisa que eu queria falar. Vou apagar aqui. A primeira propriedade na multiplicação de potência mesma base, ela não serve só para duas potências, não. Serve para mais, como na letra D. Se eu tivesse assim, ó, botar uma letra G aqui. Menos 5 elevado ao quadrado, vezes menos 5 elevado ao quinta. Não vou calcular o resultado, não. Vai dar um número grande ou pequeno, dependendo do expoente que eu colocar. Se par ou ímpar. Se for par é positivo, fica grande. Ou se for ímpar, o resultado vai dar negativo, o número é pequeno. 8. Então aqui vai ficar como? Eu tenho uma multiplicação com potências de mesma base. Eu tenho uma multiplicação com 3 potências de mesma base. É a mesma coisa. Você conserva a base
e soma os expoentes todos. Serve para multiplicação, para a primeira propriedade. Para a segunda não dá. Porque subtração, não dá para fazer uma subtração só, com muitos termos. A adição, a gente pode ter uma adição com mais de 2 parcelas. Então, 2 mais 5, 7, mais 8, 15. Então, isso aqui é uma potência de base negativa. Expoente ímpar, o resultado vai dar negativo. Quanto é que dá? Não sei. Vai dar um número bem pequeno. De valor absoluto grande, mas como é negativo, é um número bem pequeno. Tem um exemplo 2. Uma expressãozinha também que não é difícil. Ver que a gente pode usar as propriedades aqui na mesma expressão. Determine o valor da expressão. Então tem aqui menos 4 elevado à quarta vezes menos 4 elevado ao cubo dividido por menos 4 elevado à sexta. Está bem tranquila a expressão. Na parte 3 a gente faz uns mais difíceis, mais complexos. Aqui eu posso usar a primeira propriedade aqui, ó. Vamos usar a primeira propriedade. Multiplicação de potência mesma base. Conserva a base. Soma os expoentes. 4 mais 3, 7. Aí tem que ter cuidado para não se afobar e querer calcular logo o resultado. Ah, vou calcular quanto é que dá essa potência. Vou calcular quanto é que dá essa potência. Calculo quanto é que dá essa potência e venho fazendo as contas. Multiplico os dois resultados. O resultado que eu obtiver eu divido pelo outro. Você vai fazer um monte de conta desnecessária. Usando as propriedades a gente vai ver que vai dar um resultado aqui bem bobo. Então aqui, usando a primeira propriedade nessa parte, vai dar menos 4 elevado a 7, eu venho e repito o final da expressão. Parecido com a expressão numérica. É uma expressão numérica, só que com potências. Também, né? Que tem multiplicação e tem divisão. Então repito, menos 4 elevado a sexta. Então agora eu tenho uma divisão, ó, de duas potências com bases iguais. Vou fazer aqui para frente. Repito a minha base, a segunda propriedade garante isso. E subtrai expoente, 7 menos 6. Ó. 7 menos 6 é 1. Então fica menos 4 elevado a 1. Quando o expoente é 1, a potência é igual à própria base. Não preciso pôr entre parênteses mais. Menos 4. Então se você tivesse calculado o valor de cada potência dessa e efetuado a multiplicação e depois a divisão, você ia fazer muita conta. Ia dar um trabalhozinho muito razoável. Dependendo do espaço aí, você ia perder muito espaço e muito tempo. E aqui não. Usando as propriedades, ó, uma linha apenas a gente conseguiu calcular. E é porque eu ainda escrevi essa parte que a gente poderia ter pulado. Então, ó, em breve eu vou colocar a parte 2. Se vocês gostaram dessa videoaula, se inscrevam no canal, deixe um like aí, compartilha com algum amigo que estiver precisando, tiver interesse. E acompanhem para ver as próximas videoaulas. Obrigado e até mais.